Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Livro de Isaías, profeta Isaías. Profeta muito abençoado. Profeta que tinha comunhão com o Senhor Deus. E o Senhor, em todo o tempo, lhe dava muitos sonhos, muitas visões para ele estar instruindo aquele povo que andava ali perverso, que andava ali em desobediência, que andava ali não de acordo com as escrituras da palavra do Senhor. E o livro de Isaías, ele já começa falando dos pecados e dos sofrimentos daquele povo, das ameaças, das exortações que aquele povo, aquela nação estava muito pecadora. Aqui em Isaías capítulo 1, no versículo 4, nos diz: Ai da nação pecaminosa, do povo carregado de iniquidade, das sementes de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebeliareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, enxagas podres e não exprimidas, nem ligadas e nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoraram, e em vossa presença está devastada, como numa subversão de estranho. Então aqui está falando da situação daquele povo naquele momento, porque eles estavam em rebeldia e por causa disso eles estavam sofrendo na pele as circunstâncias de não andar em conformidade com o que a palavra, com o que o profeta estava falando, e que a única forma era cessar de fazer o mal. Aqui no versículo 16 fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, que é o necessitado, fazei justiça ao órfão, tratai também da causa das viúvas. Então aqui estava exortando, ensinando o que aquele povo tinha que fazer. E não era nada assim de que não fosse já falado na palavra, de que não já fosse ensinado, porque a palavra estava sendo dita, eles já tinham acesso ao necessário, que era a palavra do Senhor, que era andar nos estatutos do Senhor e andar em conformidade com o que o Senhor Deus está ensinando. No capítulo 6, Isaías é consagrado como um profeta, né, para aquele povo, para aquela nação, para aquele tempo, e ele continua falando das bênçãos do Senhor Jesus, continua de Deus, continua falando da ruína do povo que não anda de acordo com o que o Senhor Deus está ensinando, aquele povo que não está agindo da forma correta, que está reagindo de uma forma errônea em relação às escrituras. Fala também da ruína da Síria, o reino de Israel que estava também não andando de acordo, né, com o que tinha que andar, falando que o reino de Deus é um reino próspero, que só há prosperidade em Deus, andando de acordo com a palavra de Deus, e que só vai haver livramento para quem andar nos caminhos e na palavra de Deus. Eu gosto muito do livro de Isaías, porque em todo o tempo é falado de se converter, de andar, de sair fora dos seus maus caminhos e estar adiante de Deus em retidão, fazendo o que ele tem ensinado na palavra e andar de acordo com o que é ensinado, e que aquele que é soberbo, aquele que anda em destruição, ele não vai prevalecer.
ele não vai reinar, porque somente reina aquele que anda em conformidade com as escrituras do nosso Deus, e que o livramento chega para quem está de acordo com a palavra. Aqui em Isaías 29, já tem a profecia contra Judá que estava sendo infiel, e a promessa de livramento quando eles se ajeitassem, se andassem na forma correta. No capítulo 34 nos diz: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército. Ele as destruiu totalmente e entregou-as para a matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá um mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão. No versículo 13. E nos seus palácios crescerão espinhos, e nas suas fortalezas será uma habitação de dragões. Então aqui está falando de uma forma muito clara que enquanto eles permanecessem fazendo o que não era para ser feito, que eles andassem de acordo com seus próprios conselhos, eles estariam aquém do que o Senhor Deus está ensinando, e que eles teriam as chagas, ia ter as dificuldades, ia ter as tribulações por causa da escolha de não andar em conformidade com a palavra. No capítulo 46 já tem a queda dos ídolos da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo, porque já estava sendo falado, já estava sendo ensinado. Aqui no capítulo 48, no versículo 1 diz: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção de Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Versículo 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Significa que aquele povo, quando se fala de dura cerviz, é uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não está propensa a obedecer. Versículo 6. Já os tenho ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciarei? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecestes. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia que viria alguém, então isso já estava sendo falado através da vida de Isaías, para aquele povo se atentar para entender que viria sim o Messias, que era para andar em retidão, porque ele viria. E é tão lindo, Isaías foi um profeta tão usado, que Deus fazia com que ele visse, com que ele enxergasse o que ia acontecer. E nós podemos perceber isso no capítulo 53, que o Senhor Deus deu a revelação para ele de como seria o momento em que Jesus viesse e o que ele ia passar ali naquela cruz. Então, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É tão lindo a gente presenciar e ver esta palavra, porque nós entendemos que pelas pisaduras nós somos sarados. E olha o tão forte, quão a grandeza é de Deus, de mostrar para um profeta anos antes, muitos anos antes, do que aconteceria, para ainda mais testificar a fé daquele povo, para entender que viria sim um homem que sofreria, que levaria todas as transgressões, os pecados, estaria sobre ele por causa das pisaduras dele, por causa do sacrifício dele na cruz, nós seríamos sarados. Então, que nós possamos nos apegar a esta palavra, entender que Jesus, ele fez algo que era para ser para nós, mas já era um propósito de Deus. Então, assim, a salvação, ela vem através de Jesus, em Jesus,
E no livro de Isaías ele já estava alertando aquele povo para isso, para render ação de graças, para render súplicas, para se tornar de fato um povo de Deus, para estarem de fato alicerçados na palavra e fugir fora da rebeldia, porque os rebeldes não teriam acesso, muito pelo contrário, eles estavam sofrendo horrores.